Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Depois de louvores abençoados, né? Oportunidades abençoadas, testemunhos abençoados. Agora vamos fechar com chave de ouro, que é com o ensinamento da palavra de Deus nas nossas vidas. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, é a palavra que Deus nos deu nessa noite de hoje, irmãos. Vamos prestar atenção no que Deus vai nos falar, porque eu creio que através desse ensinamento, irmãos, nós vamos receber as vitórias que Deus tem para as nossas vidas. Creio que o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, porque a nossa vitória está através do ensino da palavra dele. Deuteronômio 30, versículo 19. Quem achou, dá glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Repetir só uma parte aqui desse versículo. Deus, ele falou para o povo: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Amém? Só até aí. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Irmãos, hoje Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja, para falar sobre algo muito forte, algo muito importante para as nossas vidas. Hoje, irmãos, o que Deus colocou para falar nessa noite, para nós falarmos nessa noite, falar sobre um poder que Ele nos deu. Deus, Ele nos deu um poder, irmãos, e esse poder é um poder muito importante. Deus, Ele deu a todos nós esse poder. Talvez você pense: pastor, será que eu recebi esse poder também? Às vezes eu me acho tão fraquinho, às vezes eu me acho tão fraquinha, será que eu recebi esse poder? Irmãos, todos nós recebemos este poder que Deus nos deu. E este poder, ele pode decidir nossa vida, ele pode mudar a nossa vida. Este poder, irmãos, que Deus nos deu, é o poder da escolha. Certa vez, quando eu era ainda novo na fé, eu congregava em outra igreja, aí nós conhecemos uma pastora, e essa pastora nos convidou para ir para o monte, o casal de pastores, né? Nos convidou para ir para o monte. E aí ela me perguntou: você sabe por que nós vamos para o monte? Eu já tinha ido, né, várias vezes com outros pastores, com outros irmãos para o monte, mas aí ela me fez essa pergunta: você sabe por que nós vamos para o monte? Aí eu respondi: para orar? Ela: sim, para orar. Mas por que nós vamos orar? Pelo quê? Aí ela começou ali me ensinar, né? Ela falou: nós vamos para o monte para buscar poder. Aí eu achei isso interessante, né? Me converti numa igreja pentecostal. Ela falou: nós vamos para o monte para buscar poder. Falei: rapaz, mas que legal, né? Tinha vindo do mundão, né, irmãos? Não sabia o que era isso direito. Falei: mas que legal, buscar poder. Eu quero poder também. Eu quero ser poderoso. E aí o poder a qual ela se referia eram os dons espirituais, né, irmãos? Porque os dons espirituais realmente é um poder de Deus também para as nossas vidas. Aí eu falava: eu também quero poder, quero sair de lá poderoso. Mas, irmãos, a partir do momento que eu comecei a estudar mais a palavra, a partir do momento que eu fui tendo mais maturidade na caminhada com o Senhor, eu percebi que nós possuímos um poder, e este poder, ele é capaz, irmãos, de mudar a nossa história, se nós usarmos ele da maneira correta. E esse poder é o poder de escolher. Desde que Deus criou o homem, é que Deus deu este poder ao homem. Desde a criação, Deus deu esse poder para o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, nós sabemos que todos nós descendemos de Adão e Eva, né? Desde que Deus criou Adão e Eva, Deus, ele chegou para Adão e falou: olha, vocês podem comer
dos frutos de todas as árvores do jardim. Vocês só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus ele fala, vocês podem comer, Deus já estava falando, vocês têm um poder. E este poder é o poder de escolher. Então podem comer de tudo, menos daquela árvore. Esse já era o poder de escolha que Deus deu ao homem. Muitas pessoas até têm dúvidas. Pastor, por que Deus, sendo tão bom, Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou ali o fruto proibido no jardim do Éden? Porque Deus, sendo tão bom, sabendo que o homem ia escolher errado, sabendo que o homem ia pecar, por que Deus colocou o fruto proibido lá no jardim? Justamente por isso, irmãos, é porque Deus é bom, é porque Deus é amoroso, é porque Deus é gracioso, que Deus, ele quis fazer o homem, criar o homem, com o poder de escolher. Tanto escolher o bem, como também escolher o mal. Porque senão, Deus não teria ali criado seres humanos. Senão, Deus teria criado robôs, programados só para obedecer. Deus, ele não quer que nós obedeçamos por obrigação. Deus, ele não quis nos programar só para a gente obedecer, fazer o certo, não. Deus, ele quer que nós obedeçamos por amor. Muitas vezes as pessoas até fazem as coisas na igreja, irmãos. Trabalham para Deus, fazem as coisas na igreja. Mas a pergunta é, faz com amor ou faz por obrigação? Faz com amor ou faz para ganhar algo em troca? Deus, ele nos deu o poder de escolher tanto o bem como o mal. Então este poder é um poder tão importante, que Deus, ele nunca tirou esse poder do ser humano. Nós sabemos que o ser humano escolheu errado, com o poder de escolher, acabou escolhendo errado. Mas mesmo quando o ser humano escolheu errado, mesmo quando o ser humano pecou, Deus não tirou este poder do ser humano. Ainda nós podemos escolher até nos dias de hoje. Podemos escolher o bem, podemos escolher o mal. Podemos escolher o certo, podemos escolher o errado. Irmãos, o que nós somos hoje e o que nós vivemos hoje é fruto daquilo que nós plantamos lá no passado. É fruto daquilo que nós escolhemos lá atrás. A maneira que nós estamos hoje, a maneira que nós vivemos hoje, o que nós somos hoje, isso é fruto das nossas escolhas lá de trás. Aquilo que nós vamos viver amanhã, o que nós vamos ser amanhã, a maneira com a qual nós vamos viver amanhã, irmãos, vai ser fruto daquilo que nós escolhermos no dia de hoje. O nosso futuro, irmãos, vai ser determinado pelas nossas plantações de hoje. Como que você quer o seu amanhã? Como que você quer o seu futuro? Um futuro abençoado? Um futuro cheio de vitórias? Um futuro cheio de bênçãos? Ou um futuro de derrota, irmãos? O que vai determinar o nosso futuro é aquilo que nós escolhemos no dia de hoje, irmãos. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Nunca se esqueça disso. As nossas escolhas determinam o nosso futuro, irmãos. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher lá na frente, irmãos. Tudo aquilo que o homem plantar, fatalmente ele vai colher. E se a gente observar bem, a nossa vida gira em torno de escolhas. Nós passamos, irmão, desde o momento que a gente acorda, até o momento que nós vamos dormir, a nossa vida gira em torno de escolhas. Quando você acorda, você pode escolher levantar ou ficar deitado por mais tempo. Você pode escolher levantar, colocar seus joelhos no chão, agradecer a Deus, orar ao Senhor, ou começar os seus afazeres sem orar, sem colocar o joelho no chão, como a nossa missionária Raimunda falou aqui, né? Nós podemos fazer as coisas sem a direção de Deus, ou fazer as coisas guiados por Deus. Nós temos o direito de escolher. Nós podemos escolher se nós vamos ter uma vida abençoada, ou se nós vamos ter uma vida amaldiçoada. A palavra falou aqui: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que ele nos dá o direito de escolher. Ele ainda nos ensina a escolher o certo.
palavra de Deus fala: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Aí sabe o que Deus continua falando? Escolha, pois, a vida, para que viva bem você e os seus filhos. Isso nos ensina que as nossas escolhas não vão trazer consequências apenas para as nossas vidas, não. As nossas escolhas também trazem consequências para aqueles que nos cercam. Às vezes você pode até falar: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Pois saiba que as suas escolhas sempre vai afetar alguém. Se você escolher errado, irmão, sempre alguém vai sair prejudicado também. Porque tem vidas que dependem de você, tem vidas que se inspiram em você, tem vidas que precisam de você para aprender a fazer o certo também. Então as nossas escolhas sempre vão influenciar também naqueles que nos cercam. Há 13 anos atrás, mais ou menos uns 13 anos atrás, né? Eu ainda não tinha entregado minha vida para Jesus. Então, a maioria das minhas escolhas eram escolhas erradas. Estava no mundão, bebia, né? Irmãos, fazia coisa que não prestava, vivia como o diabo gostava aí, não estava nem aí para nada. Então, o que acontece? Minha família começou a ser prejudicada. Os meus filhos começaram a serem prejudicados. Por quê? Por causa das minhas escolhas. Porque eu não tinha entendimento, não conhecia a palavra, não tinha sabedoria da palavra. Então, se alguém fosse me dar uma bronca, me dar um conselho, eu ia falar: não, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. O que eu faço da minha vida é problema meu. Mas na verdade não era só problema meu, porque minha esposa estava sendo prejudicada, os meus filhos estavam sendo prejudicados, minha mãe estava sofrendo, meus familiares sofriam também. Então veja que as nossas escolhas, irmãos, também pode tanto abençoar, como também trazer tristeza para aqueles que nos cercam. E como tem sido as nossas escolhas? Talvez você fale: pastor, eu estou passando por uma situação que não gostaria de passar. É claro que tem situações que nós vivemos nas nossas vidas, que é escola também para as nossas vidas, que são aprendizados, que são situações que Deus permite a gente passar mesmo fazendo certo, que é para a gente aprender cada vez mais, nos fortalecer cada vez mais, sairmos vencedores. Mas tem muitas situações que nós passamos, que são frutos das nossas escolhas erradas. Lá em Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus fala, né? Há tempo de plantar, mas há tempo também de arrancar o que se plantou. Irmãos, Deus, Ele nos dá tempo para tudo. Muitas vezes nós plantamos errado, mas vai chegar um tempo, mesmo se nós tivermos plantado errado, chega um tempo que nós podemos arrancar aquela plantação e começar uma nova plantação. Se a gente plantava coisas ruins, nós podemos começar a plantar coisas boas. Tem escolhas que não vai trazer grandes consequências para as nossas vidas, porque nós podemos fazer grandes escolhas, escolhas muito importantes ou escolhas pouco importantes. Por exemplo, quando nós vamos sair da nossa casa para o trabalho, ou passear, ou fazer alguma coisa, nós podemos escolher: hoje eu vou vestir uma camisa branca ou vou vestir uma camisa preta. Eu tanto posso vestir a camisa branca, como posso vestir a camisa preta. Irmãos, isso vai trazer grandes consequências se eu vestir a branca ou a preta? Não vai, né? Não vai trazer consequências sérias. Mas, irmãos, tem escolhas nas nossas vidas que são escolhas de vida e de morte. Tem escolhas nas nossas vidas que, se a gente escolher certo, nós vamos ser abençoados, mas se a gente escolher errado, pode se tornar uma tragédia nas nossas vidas. Você, quando anda nas ruas, nós, quando vamos evangelizar, muitas vezes nós vemos pessoas que eram outrora missionários, evangelistas, pastores, diáconos, e que hoje estão na sarjeta, e que hoje estão nas bebidas, que hoje estão nas drogas, que hoje estão morando nas ruas. Por quê, irmãos? Porque escolheram se entregar à derrota. Certa vez encostou, né, um morador de rua aqui, eu comecei a conversar com ele, ele encostou ali, pediu água, pediu uma oração, e eu comecei a conversar com ele. E aí eu quis ali saber, né, por que ele estava nessa situação. Irmãos, ele começou a culpar todo mundo. Uma vez eu fui para a casa de recuperação e aconteceu algo lá que eu não gostei, aí eu saí da casa de recuperação e me entreguei às bebidas. Uma vez minha irmã falou algo que eu não gostei e aí eu me entreguei à derrota. Não sei quem falou mal de mim. Ele culpou a todos, ele só não assumiu a sua culpa.
Porque não é o que os outros fazem que vão influenciar se eu vou ser vencedor ou se eu vou ser um derrotado, irmãos. Não é o que os outros fazem, é aquilo que eu decido. E quem está falando aqui é uma pessoa que já sofreu. Eu estava me lembrando ontem da minha infância. Minha infância, irmãos, não foi muito fácil, não. Minha família nunca foi família assim de ter, né, dinheiro, não. Minha família sempre foi uma família sofredora também. Vieram da roça, né, nunca tiveram muitos recursos. E eu não conheci o meu pai, nunca conheci o meu pai. Eu cresci sem o meu pai, eu cresci sem a figura do meu pai. Minha mãe não pôde me criar. Eu cresci longe da minha mãe também. Cresci longe do amor do pai e cresci longe do amor da mãe também. Porque minha mãe teve que trabalhar e logo cedo eu tive que morar com minhas tias, morar com minha avó. Não tive minha mãe por perto, não tive o amor nem de pai e o amor nem de mãe. E eu era uma criança que eu era assim uma criança muito traumatizada. Eu era uma criança assim que era muito acanhada. Eu era muito ali introvertido, tímido, era até medroso, irmãos. Tinha alguns medos, alguns traumas. Eu tinha algumas coisas na minha mente, né, que me deixava ali perturbado. E para completar, eu era muito doente. Já tive problema de garganta, já tive sopro no coração. Tinha uma doença que chamava febre reumática. Essa febre reumática acabava comigo, irmãos, eu ficava muito fraco. Tinha dias que eu acordava de manhã e via o mundo todo rodando, muito tonto. Acordava de manhã com a maior tontura. Se eu não bebesse um copo d'água, irmãos, eu não conseguia nem andar. Muitas vezes eu tinha que ir encostado na parede, até chegar na cozinha, para tomar um copo d'água. Quando eu tomava um copo d'água, que eu me sentia melhor, que eu conseguia ali abrir os olhos, andar. De tanto que essa doença era forte. Tive que fazer uns exames. O médico constatou essa doença, que é o sangue fraco, né? Que é reumatismo, como se fosse reumatismo no sangue. O sangue fica fraco. E aí o médico me passou um tratamento que todos os meses, de 20 em 20 dias, eu tinha que tomar uma Bezetacil 600, aquela injeção que dói muito. Tive que tomar 240 comprimidos de AS. Eu era uma criança muito magrinha. Eu era uma criança muito pequena, raquítica, né, que fala, irmãos. Eu era uma criança que sofria muito, porque os amigos começavam a zombar de mim. Quando eu comecei a estudar, irmãos, só Deus sabe o que eu passei também com os amigos zombando de mim. Então eu era meio traumatizado. E aí as pessoas me chamavam de magrelo, as pessoas me chamavam de lerdo, e eu fui acreditando nisso. As pessoas me chamavam de lerdo e eu botei isso na minha cabeça, eu sou lerdo. Eu sou lerdo, fiquei traumatizado, irmãos. Então a minha vida não foi fácil, a minha vida foi sofrida. Mas aí eu fui crescendo, minha avó foi me ensinando a palavra de Deus, minha avó foi me levando para a igreja, e mesmo sem eu ser crente, eu já fui aprendendo algo de Deus. E aí, irmãos, chegou a minha adolescência. Na minha adolescência, comecei a andar com pessoas erradas também, com amizades erradas, comecei a beber. Comecei a ter também encontro com as drogas, comecei a me drogar, comecei a beber, comecei a fazer coisas erradas. Então as minhas escolhas estavam acabando comigo. Se eu ainda estivesse escolhendo daquela maneira, hoje eu nem estaria aqui, eu já estaria morto. Se eu ainda estivesse escolhendo errado. Mas chegou um momento na minha vida que eu resolvi escolher o certo. Aí eu escolhi Deus e Deus, Ele mudou a minha vida, irmãos. Então as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Se eu tivesse continuado escolhendo errado, eu não estaria aqui. Mas como eu mudei as minhas escolhas, Deus, Ele mudou o meu futuro, irmãos. E hoje em dia eu estou aqui. Então não foi o que fizeram comigo que me fez parar. Foi aquilo que eu decidi fazer da minha vida. Foi aquilo que eu escolhi fazer. Então quando esse morador de rua estava aí e começou a culpar todo mundo, eu falei, varão, a sua vitória ou a sua derrota não são os outros que vão determinar. A sua vitória ou a sua derrota, quem vai determinar são as suas decisões. Hoje mesmo você pode decidir sair dessa vida que você está. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes saem da presença de Deus. Eu fui decepcionado na igreja. Sai da presença de Deus. Ali na igreja algo me decepcionou. Sai da presença do Senhor, começam a ficar isolados nas suas casas, não querem saber mais da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque dizem que algo
decepcionou. Então, ou seja, a pessoa deixou alguém determinar a sua derrota, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso alvo é Cristo. Não é o que fazem, não é o que falam, e não é nem aquilo que acham de você que vai determinar a sua derrota, não, irmãos. É aquilo que você decide fazer da sua vida, é que vai determinar a sua vitória em Cristo Jesus, irmãos. E Deus, Ele nos dá esse poder, todos os dias. Todos os dias que nós saímos de casa, nós podemos escolher fazer o certo, fazer o bem, andar com Deus, ou fazer coisas erradas. Quantos casamentos não estão destruídos? Por quê? Porque as escolhas são erradas. Quantas pessoas não esperaram o tempo certo, não esperaram a direção certa de Deus, escolheram o seu cônjuge errado, e hoje em dia se arrependeram. Tem pessoas que o casamento é só tribulação. Por quê? Porque fez uma escolha errada. Tem escolhas que nós podemos voltar atrás. Agora, dependendo da escolha, irmãos, não tem como mais voltar atrás. Quando nós falamos de escolha, me vem na memória Esaú. A Bíblia fala de Jacó e de Esaú. Esaú, ele tinha direito à sua primogenitura. A maior bênção que ele tinha era a bênção da primogenitura. E teve um momento que ele estava ali com fome, e no momento que ele estava ali, tendo uma necessidade, estava com fome, o que ele fez? Ele escolheu vender a sua primogenitura. Escolheu errado, tomou uma decisão errada. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus que depois ele se arrependeu, mas mesmo com lágrimas, ele não conseguiu voltar atrás, irmãos. Então tem escolhas que nós podemos ainda voltar atrás, mas dependendo da escolha, irmãos, não tem mais volta. A gente vê muitas vezes casos, de pessoas que se casaram, escolheu a pessoa errada, e muitas vezes isso acaba até em morte. Não teve volta, não teve como voltar atrás. Então, irmãos, nós precisamos sempre escolher o certo. Mas a única maneira de sempre escolher o certo é buscando a direção do Senhor. A palavra de Deus que veio através da missionária falou aqui, Entregue os seus planos ao Senhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Consagre os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos, irmãos. E nós podemos escolher muitas coisas importantes nas nossas vidas, irmãos. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, que Deus, Ele nos dá o poder até de escolher aquilo que vai ocupar a nossa mente. Quem não conhece casos de pessoas que hoje em dia estão aí, irmãos, que não conseguem nem sair do quarto, de tantas coisas que tem na mente, Às vezes tem traumas, medos, ressentimentos, mágoas, tristezas, fraquezas, depressão. Depressão é doença da mente, irmãos. Ansiedade, essas coisas, tudo, preocupação, isso é coisa da mente da pessoa. São coisas que dominaram a mente da pessoa e a pessoa não consegue mais se libertar. A nossa maior libertação está na nossa mente, irmãos. Quando nós nos libertamos na nossa mente, toda a nossa vida também se torna liberta. A Bíblia fala que a única maneira de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é nos transformando pela renovação da nossa mente. Uma nova maneira de pensar. E nós podemos escolher aquilo que vai ocupar lugar na nossa mente e aquilo que vai ocupar lugar nos nossos corações também. Nós podemos escolher. Porque, irmãos, nós não temos como parar de pensar. É ou não é verdade? Não tem como parar de pensar. Se eu der uma ordem aqui para os irmãos, falar, olha, quero que vocês fiquem sem pensar 2 minutos. Vocês conseguem ficar sem pensar? E pior, irmãos, que os nossos pensamentos, eles são altamente influenciáveis. Por exemplo, se eu falar assim, não pense num sorvete. Igreja, não pense no sorvete. Eu garanto que a maioria aqui pensou no sorvete. A maioria pensou no sorvete. Está vendo como nossos pensamentos são influenciáveis? Se os nossos pensamentos são altamente influenciáveis, irmãos, quem tem que influenciar os nossos pensamentos? Deus ou o diabo? É Deus, irmãos? Então, olha só, nós podemos escolher até aquilo que vai ocupar o nosso pensamento. Isso que eu estou falando é bíblico. Lá em Filipenses 4, versículo 8, diz assim, quanto ao mais, irmãos,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vou simplificar aqui o que essa passagem diz. Tudo que é bom, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Pense só em coisas boas. Esses dias eu tive uma experiência desse jeito. Era no dia da festa, no sábado, irmãos. No dia da festa, né? E uns dias antes, eu tinha passado algumas chateações, né? Porque sempre quando tem festa, irmãos, o inimigo se levanta. Então, uns dias antes, eu tinha passado algumas chateações, tinha passado algumas decepções, estava até ressentido com algumas situações, né? Então, quando foi no sábado, e para completar, ainda vem a ansiedade, né? No dia da festa, vem aquela tensão, vem aquela ansiedade. Falei, meu Deus do céu, hoje eu tenho que ir cedo para o monte. Acordei cedo, irmãos. A primeira coisa que eu fiz foi botar uma calça ali, calçar um sapato. Falei, vou lá para o monte. Aí lá no monte comecei a dar as voltas. Falei, vou dar 21 voltas. Aí comecei a dar umas voltas lá no monte, irmãos. Irmãos, as primeiras voltas que eu estava dando, não conseguia nem me concentrar. As primeiras voltas que eu estava dando no monte, olha o que estava ocupando meus pensamentos. Vinha a preocupação, vinha a ansiedade, vinha o medo, né, de dar algo errado na festa. Aí comecei a me lembrar das chateações, comecei a me lembrar dos ressentimentos. Quando eu vi que não, eu estava com raiva no monte. Estava com raiva, irmãos. Dei 3 voltas e comecei a ficar com raiva. Falei, rapaz, esse negócio está errado. Falei, não, Senhor, eu vim aqui para mexer do Espírito Santo, não é mexer da carne, não. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a orar. Sabe como eu comecei a orar? Falei, Senhor, eu rejeito todo sentimento negativo. Senhor, eu rejeito da minha vida, eu anulo, eu cancelo todo sentimento ruim. E eu quero fazer uma troca. Senhor, eu troco a dúvida pela fé. Eu troco a ansiedade pela tranquilidade. Senhor, eu quero trocar esses ressentimentos pelo perdão. Eu quero trocar essa mágoa por amor. Senhor, eu quero trocar a alegria pela tristeza. E eu determinei isso na minha vida, né, através da oração. Senhor, eu troco um dia de derrota pelo dia de vitória. Eu creio, Senhor. Irmãos, isso transformou o meu dia. Quando eu terminei de dar as voltas ali, já tinha chorado, já tinha agradecido a Deus, já tinha dado glória. Voltei fortalecido para a minha casa. O que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Você só vai viver uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de derrota, se você quiser, irmãos. Irmãos, a fé aliada a uma mente forte, a uma mente saudável, a uma mente liberta, irmãos, é isso que vai nos dar vitória. A primeira coisa que o Satanás quer aprisionar não é o nosso corpo. Satanás, ele aprisiona a nossa mente. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas, né? Às vezes nas igrejas, quando uma pessoa ali fica endemoniada, né? O demônio se manifesta, aí aquilo lhe espanta muito as pessoas, assusta muito as pessoas, né? Mas eu quero dizer, isso não é o mais perigoso, não. Quando uma pessoa manifesta, está endemoniada, irmãos, com a autoridade do nome de Jesus, nós colocamos a mão na cabeça, nós oramos em nome de Jesus e o diabo é expulso. O mais perigoso é quando o diabo fica incubado. Incubado sabe aonde? Aqui, ó. Certa vez, já dei esse testemunho algumas vezes, o irmão da minha esposa, né? O irmão da minha esposa, irmão, certa vez a gente estava falando das coisas espirituais para ele. Aí nós falamos do inimigo. Nós falamos, isso é coisa do inimigo. O inimigo, existe o inimigo. Ele falou, vocês falam tanto desse inimigo, vocês vivem falando desse inimigo, eu nunca vi esse inimigo. Ele falou, irmãos, eu nunca vi esse inimigo aí que vocês ficam falando aí. Aí eu falei, claro que você nunca viu, porque se você visse ele, rapidinho você corria para Jesus. Eu falei, você nunca viu ele. Mas eu falei, Gils, todas as vezes que você, no lugar de ficar na sua casa, você decide beber, quem você acha que está influenciando seus pensamentos? É o inimigo. Todas as vezes que um marido briga com a esposa, quem é que está influenciando? É o inimigo, irmãos. É o inimigo e a nossa carne, né? Que nós não vamos culpar só o diabo também, né? Nós também temos culpa. Nossa carne também. Todas as vezes, irmãos, que eu deixava minha esposa na minha casa e ia para beber, para a rua para beber, ia para a rua para mexer com coisas erradas. Já chegou dias, né? De eu deixar minha esposa dentro de casa e voltar só no outro dia, irmãos. Passar a noite fora. Todas as vezes que eu fazia isso, quem estava influenciando minha mente? Era o inimigo.
Mas as escolhas eram de quem? As escolhas eram minhas. Poderia ficar em casa. Muitas vezes minha filha ia para a célula, poderia ir com ela, mas eu que escolhia dar lugar para o inimigo. Então nós temos o direito de escolher. Irmãos, nós temos o direito de escolher até os nossos sentimentos. Se nós vamos ter sentimentos bons, sentimento de amor, sentimento de perdão, sentimento de alegria, ou se nós vamos ter sentimento de rancor, de mágoa, de ressentimento. Infelizmente, muitas vidas têm escolhido, irmãos, viver uma vida de ressentimento, uma vida de mágoa, uma vida de falta de perdão. Muitas pessoas estão deixando de fazer a obra e até deixando de ir para a igreja, irmãos, porque estão dentro das suas casas, ressentidas, com sentimentos ruins, com sentimentos malignos dentro da mente e dentro do coração, e escolhem continuar presos nesses sentimentos. Não querem escolher se libertar. Quem estava aqui no sábado viu como a palavra foi forte. Irmãos, a palavra falou muito, falou bastante, e tudo que foi dito aqui, irmãos, são coisas que nós vivemos na nossa vida, vivemos na igreja, vivemos na nossa casa, vivemos na nossa família. Aqui foi falado de sentimentos ruins, aqui foi falado daqueles sentimentos que pessoas às vezes ficam quando não querem te ver bem, quando você consegue a sua vitória, quando você está com a vida abençoada, nem todos gostam. Tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que ficam com inveja, tem pessoas que querem ver a sua derrota, tem pessoas que querem ver você morto ou morta. Isso é verdade, irmãos, isso é verdade. Então tem pessoas que escolhem ter sentimentos ruins dentro do coração. Deu testemunho aqui no sábado, né? Estava lavando a calçada ali. Quando eu estava lavando a calçada, passou um senhor ali do outro lado ali da calçada e falou: pastor, eu olhei para ele e falou: olha ali, ó, uma obra de macumbaria bem ali na esquina. Não era aqui na esquina da igreja não, era na esquina dessa calçada aí, ó. Olha ali uma obra de macumbaria. Aí eu olhei, um monte de negócio velho laranjado lá, não sei nem o que era. Um monte de negócio laranjado lá. Aí eu falei: já caiu por terra em nome de Jesus Cristo, está repreendido em nome de Jesus. E aí a festa foi boa, a festa foi uma benção, a festa foi maravilhosa, a festa foi de Deus. Mas eu tenho um testemunho para dar para os irmãos aqui, para os irmãos redobrarem as orações pelo pastor. Irmãos, quando chegou no outro dia, no domingo, né? E você vê, né? Quando a gente toma a decisão correta, quando a gente toma a decisão na direção de Deus, irmãos, é bom demais, né? Porque Deus deu a direção no sábado, deu a anunciar para a igreja que domingo não teria culto, né? Domingo a gente ia dar uma descansada. Irmãos, quando foi no domingo que eu acordei de manhã, acordei com uma dor de cabeça, mas pensa numa dor de cabeça. Uma dor de cabeça, irmão, daquela forte mesmo. Falei com minha esposa deu um remédio lá, não sei nem que remédio era aquele. Ela só falou: esse remédio aqui é bom. Peguei, não sei nem que remédio era aquele. Irmãos, mas mesmo assim, pedi força para Deus e fui lá para o monte. Cabeça quase estourando, fui lá para o monte. Repreenda, Senhor, repreenda. Quando eu cheguei em casa, irmãos, comecei a passar mal. Meu estômago começou a embrulhar, comecei a vomitar. Me lembrei da obra de macumbaria, me lembrei das retaliações espirituais, me lembrei que a festa foi uma bênção, me lembrei que a festa foi transmitida pela live também, e pensei: Senhor, realmente nem todos desejam o nosso bem. E Deus até permite a gente ficar, muitas vezes, passar mal, ficar doente, irmãos, que é para a gente não relaxar, que é para a gente entender que a luta espiritual ela é muito séria, e para a gente repreender. E aí continuei ali passando mal, irmãos, e fui ali, tomei 3 banhos frios, 3 banhos gelados eu tomei. Aí depois estava minha cunhada lá também, né, minhas sobrinhas, minha esposa. Aí minha esposa falou: William, deixa eu orar pela sua vida. Coloquei meus joelhos no chão, minha esposa orou, minha cunhada estendeu as mãos e Deus quebrou todo o mal, irmãos. Melhorei, que chega, fiquei alegre dando glória a Deus. Mas a luta espiritual, ela é muito séria, irmãos. Não podemos brincar, não podemos relaxar. Eu poderia ficar no domingo: Senhor, a festa foi uma bênção e relaxar. Não, Deus me usou. Meu filho, não baixa a guarda, porque o inimigo não fica feliz de ver a igreja unida daquele jeito. Eu tirei uma foto, né, da igreja. Eu pensei: nossa, a igreja está tão bonita. Tirei uma foto da igreja, e aí naquela foto ali eu fiquei olhando: olha como é lindo, realmente como é lindo quando os irmãos estão em união. A pregação aqui falando, né, com cada um de nós, todo mundo sentadinho, prestando atenção, a coisa mais linda. Falei: realmente é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Tiramos a foto aqui depois do culto, né? Para mim aquela foto foi uma das fotos mais bonitas que nós já tiramos, né? Todo mundo alegre, sorridente, com os braços abertos. Irmãos, deu para ver a alegria.
Então nós podemos escolher. Nós temos um poder sobre as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós pensamos de poder e pensamos só em dons espirituais, profecia, revelação, milagre, cura. Irmãos, um dos maiores poderes que existe, Deus ele já nos deu, é o poder de escolha, escolher certo ou escolher errado. Vamos decidir hoje escolher certo, irmãos? Vamos escolher hoje, decidir escolher coisas boas? O certo é a palavra de Deus. O certo, aquilo que nunca erra, que nunca é infalível, é a palavra de Deus. A melhor escolha que nós podemos fazer é escolher viver com Jesus. É escolher vivendo a palavra. É escolher obedecer a palavra. No lugar do pecado, escolher a santidade. No lugar da dúvida, escolher a fé. No lugar do medo, escolher a coragem. No lugar do diabo, escolher Deus. Essa é a nossa melhor escolha. Quando eu estava no mundão, as pessoas olhavam para mim e só falavam assim: esse aí é um penchado, esse aí é um bebo velho, esse aí é um penchado, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai ser nada. Irmãos, era assim que as pessoas falavam. Mas minha avó profetizava: o William vai ser pastor. Primeiro ela falava: o William vai ser crente. Aí depois falava: o William vai ser pastor. Depois que ela viu essa promessa se cumprindo, ela falou: o William vai cuidar de uma igreja. Ela falava. Só que eu não gostava que ela falava não, tinha medo, né? Mas irmãos, tudo isso aconteceu. E por que tudo isso aconteceu? Porque no lugar de eu escolher o mundão, eu escolhi Deus. E Deus ele mudou a minha vida. Mas não é de qualquer jeito. Como eu falei, todos os dias é dia da gente escolher, irmãos. Escolher o certo ou escolher o errado, escolher a vida ou escolher a morte. Então, irmãos, temos que escolher também, não somente aceitar Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador, nós temos que escolher obedecer também, porque se a gente não escolher obedecer, não vai adiantar de nada. Se a gente escolher ser rebelde, desobediente, irmãos, é só tragédia. Eu conheço pessoas que já entregaram sua vida para Jesus, pessoas que têm chamado de evangelista, de missionário, de pastor, de intercessor, de levita, pessoas que têm chamado, mas são pessoas que escolhem serem desobedientes. Quando você vai ver a vida, irmãos, a vida não vai para frente, a vida espiritual não deslancha, a pessoa não sai do lugar. Por quê? Escolhe ser rebelde, escolhe ser desobediente. Sabe o que é que nós temos que escolher, irmãos, para as nossas vidas também? Jesus Cristo, certa vez ele falou: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Nós temos que escolher sermos pessoas humildes. A pessoa humilde, ela é obediente. A pessoa orgulhosa, ela é rebelde. E a Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a desobediência é como o pecado da idolatria. Então, irmãos, vamos escolher ser humildes, vamos escolher sermos obedientes, vamos escolher ser pessoas que falam coisas boas no lugar de coisas erradas, né? Do que coisas ruins. Às vezes a pessoa escolhe só falar coisa ruim, coisa que não presta, xingar, brigar, amaldiçoar. No lugar disso, vamos escolher abençoar. No lugar de falar mal, vamos escolher falar bem. Se não tiver bem para falar, pelo menos mal não fale, né? Abençoe do mesmo jeito. Fale: creio que Deus vai mudar. Irmãos, abençoar, amar, orar, interceder. Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma tática que tem funcionado na minha vida. Todas as vezes que alguém faz algo ruim para mim, que eu fico com raiva, eu começo a orar por essa pessoa. Não vou dizer que eu não fico com raiva não, que eu sou, né, irmão, carne e osso. Às vezes eu fico com raiva também. Mas no lugar de ficar remoendo aquela raiva, eu escolho orar pela pessoa, orar pela vida. Quando eu começo a orar, quando eu começo a abençoar, quando vê que não, Deus tira aquele sentimento ruim do meu coração, irmãos. Então vamos escolher também coisas boas para ocupar a nossa mente e coisas boas para ocupar o nosso coração. Hoje Deus nos fala: vamos escolher o certo, que Ele mesmo vai nos dar a vitória. E quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo.
para a glória e para a honra do seu nome. Nós sempre vamos ter o direito de escolher, mas as consequências, nós não temos o direito de escolher.